Então vamos começar orando, agradecendo a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo e te dou graça pela tua boa mão, pela tua misericórdia, que sempre são abundantes em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse domingo, por mais uma vez que o Senhor renovou sobre nós, ó Deus, o ar, o sol. Muito obrigado, Pai. Tudo vem de ti, tudo vem das tuas mãos, tudo vem da tua boa graça, porque não merecemos nada. Nos ajuda essa manhã a pensar um pouco sobre esse tema, sobre aborto, Deus, um tema muito atual, mas que ainda precisa muito ser discutido, e que ainda precisa ter a sua importância, ó Deus, percebida por nós, por muita gente que talvez ainda não percebeu a gravidade que é o assunto. Nos ajuda a pensar de acordo com a tua palavra, de acordo com o Evangelho, perceber as implicações do Evangelho e colocar em prática em nossa vida. Por favor, Senhor. É em nome de teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, gente. Né? Tudo ok aí? Vou colocar aqui os slides para vocês começarem a ver. Um minutinho aqui. Vamos lá. Cadê os nossos slides? Pronto, tá aqui os nossos slides. Vamos lá. O Evangelho e o aborto, Holocausto moderno, né? Vamos entrar aqui nesse assunto que particularmente vai ser um dos temas aqui da EBD que eu mais gostei de preparar, de abordar um pouco. Eu estou vivendo uma fase, né, de gestação aqui, para quem não sabe, minha esposa está grávida, então foi um tema bastante oportuno para mim também, para poder ver algumas coisas, precisar relembrar algumas coisas. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui. Holocausto moderno. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: será que a gente precisa se preocupar com esse tema? Será que o aborto é realmente algo que a gente precisa discutir? Será que é realmente algo que a gente precisa que estar 8 horas da manhã, num domingo, falando numa escola bíblica dominical? Ou é só uma questão política, né? Porque muito se debate isso no meio político, muito se debate isso aí no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, né? Nas redes sociais. Mas será que esse tema não é restrito a essa área? Será que esse tema não é restrito a esses ambientes políticos? Não é uma questão política? Ou a gente precisa realmente se preocupar, a gente precisa realmente atentar, refletir um pouco como igreja, para tentar entender isso? Eu diria para vocês que sim, que a gente precisa sim se preocupar. E eu trago aqui para vocês, para provar isso, alguns dados úteis aqui para vocês terem uma ideia. Olha o que esse site aqui americano vai dizer sobre o número de abortos que ocorrem no mundo inteiro todo ano. Ele vai dizer que mais de 42 milhões de abortos são praticados todos os anos. Isso significa que são 115 mil abortos diários. É muita coisa. É muita coisa o que esses números vêm nos mostrar. É algo realmente alarmante. É algo realmente que mostra que existe uma prática generalizada pelo mundo todo. Com 42 milhões, são muitos números. Né? E é por isso mesmo que a gente está comparando, né, o aborto aqui a um holocausto. E quando a gente fala isso, não é um exagero essa comparação. E quando também a gente faz essa comparação, não é que eu estou querendo amenizar o que foi o Holocausto, porque o Holocausto foi algo horrível. O Holocausto foi um evento aí na história, né, um horror, um episódio terrível, onde mais de 6 milhões de judeus, em poucos anos, foram mortos, foram dizimados, entre homens, entre mulheres, entre crianças, muita gente morta, né, massacrada. Mas quando a gente compara o Holocausto ao aborto, eu não estou querendo minimizar o que foi o Holocausto ou amenizar os efeitos do Holocausto, né, esse episódio horrível, não. Eu estou querendo o contrário, é que vocês entendam que o aborto é algo muito grave, que essa prática generalizada, né, que ocorre no mundo todo, realmente é algo muito grave, é algo muito sério, que pode ser comparado a um episódio terrível, tão quão foi o Holocausto.
né? São 42 milhões de crianças não nascidas massacradas todos os anos. Realmente é um massacre, assim, sem proporções. E essa, sem dúvida, é uma questão a respeito da qual o Evangelho tem respostas, assim como a gente viu para as outras aulas, assim como a gente viu para as outras questões, a questão da pobreza, a questão ali das etnias, e o Evangelho, mais uma vez, tem algo a nos dizer e tem resposta a dar sobre o aborto. Né? Ele vai nos chamar a, mais uma vez, a respeito desse tema, a respeito dessa questão, sermos contraculturais. Contraculturais. É isso que o Evangelho vai nos chamar a ser. Então, para começar, para a gente entender, né? Esse estudo que vamos fazer agora pela manhã, ele é voltado a quem? Ele é para quem? Né? Quem pode ouvir esse estudo que eu vou dar aqui? Quem pode pegar esse estudo como algo relevante para a sua vida? Eu diria que esses três tipos de pessoas aqui. O primeiro deles são mulheres que fizeram um aborto. Né? Eu quero mostrar aqui, eu quero deixar claro de que modo um Deus santo, né, o Deus do Evangelho, o Deus criador de todas as coisas, de que modo um Deus santo vê o aborto, de que modo Deus enxerga o aborto, mas ao mesmo tempo quero mostrar e deixar igualmente claro que esse mesmo Deus que é santo e ele enxerga o aborto com aversão, ele é um Deus de amor, que nos enxerga no Evangelho como alvo ali do seu amor, como alvo da sua graça, trazendo perdão. É isso que eu quero mostrar aqui. Eu quero mostrar para mulheres que já fizeram um aborto que elas podem ser perdoadas por um Deus que é santo e justo, porque esse mesmo Deus é amoroso e gracioso, e mostrar que o Evangelho pode trazer paz aos corações. Também quero mostrar que esse Evangelho não é apenas para mulheres, né, que já fizeram um aborto, mas também para mulheres que talvez estão pensando ou pensam hoje em fazer um aborto. Mas, ao mesmo tempo, esse estudo, se você está aqui me assistindo, se recebeu o link aí de alguém, de algum amigo, fique tranquilo, porque esse estudo não é só para mulheres que fizeram aborto, não é só para mulheres que estão pensando em fazer, ou já pensaram algum dia em fazer, ou nem mesmo somente para mulheres que podem ter filhos, né? Porque existem mulheres que não podem ter filhos e talvez estejam me assistindo aqui. Esse estudo, na realidade, como o terceiro ponto aqui nos mostra, é para todos nós que vivemos em uma cultura que é permeada, marcada pelo aborto. Então, a minha oração é que, através desse estudo, eu possa mostrar como o Evangelho fundamenta nosso pensamento sobre o aborto. E que, ao ver esse fundamento que o Evangelho coloca, nós sejamos constrangidos, não pela via política partidária, em primeiro lugar, certo? Não sou contrário a lutar contra o aborto pela via partidária, pela via política, pela via do direito. Isso é válido. E talvez você tenha sido chamado para isso também. Talvez você seja um advogado, talvez você seja um vereador, talvez você seja alguém influente que possa usar essa sua influência para lutar de forma mais contundente, de forma mais específica nas áreas legais a respeito do aborto. Mas hoje eu quero chamar você, né, a minha oração é essa, para que quando você enxergar aqui os fundamentos do Evangelho, é chamar você a ser constrangido pela paixão ao Evangelho e ao Senhor dos Exércitos e à obra da sua criação, a realmente e claramente se posicionar contra isso, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de vizinhança, no seu ambiente de estudo, na sua família, mas realmente deixar claro a sua posição e lutar e levantar a voz, seja no seu país ou seja em outro lugar, a respeito da luta contra o aborto. Então essa é a minha oração e é isso que eu vou querer fazer aqui com esse estudo essa manhã. Então vamos lá, né? Vamos entrar aqui nas bases do Evangelho, o que é que o Evangelho tem a nos dizer. Em primeiro lugar, eu quero ver o seguinte: Deus e os bebês por nascer. Né? O que é que tem a ver aqui Deus, né? Qual é a relação entre Deus e os bebês que estão por nascer? A Bíblia, de cara, eu já digo aqui para vocês, ela não cita em nenhum lugar a palavra aborto. Não existe essa palavra, aborto, na Bíblia, certo? Mas só as verdades fundamentais do Evangelho, a respeito, por exemplo, sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, sobre quem Jesus Cristo é e o que ele fez, a sua obra, a partir dessas verdades fundamentais do Evangelho, né, quando a gente olha na perspectiva dessas verdades fundamentais,
a gente consegue ter uma perspectiva muito boa sobre o aborto e a gente consegue determinar de fato, né, como a gente vai enxergar o aborto. Então, essas verdades fundamentais do Evangelho vão dizer muito a respeito do aborto e de como a gente precisa se posicionar em relação a ele. Vejamos aqui, por exemplo, como é que a Bíblia descreve essa relação entre Deus e aqueles que não nasceram ainda, né, os bebês que estão ali no útero de sua mãe. Um texto muito legal, muito especial aqui, eu gosto bastante desse texto, é Salmo 139, eu vou até aumentar um pouco aqui a tela para que vocês possam enxergar melhor aqui. Salmo 139, dos versos 13 ao 16. Olha que texto lindo, vai dizer o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Que o salmista Davi falando aqui essa poesia maravilhosa, né? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, né? Em outras traduções diz, viram ainda a minha substância sem forma, minha substância informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Que texto maravilhoso e sensacional, que nos mostra que como Deus está intimamente ligado com o desenvolvimento de um bebê, né? Como Deus está intimamente ligado ali com a formação das criancinhas no útero. A gente vai com calma analisar um pouco melhor aqui esse texto. Mas de cara, o que a gente consegue perceber nele é a verdade fundamental do evangelho que eu já venho falando aqui nas demais aulas, né? Parece que essa verdade, ela sempre vem à tona, né, como base para a gente se posicionar em relação à pobreza, em relação às etnias e agora, mais uma vez, em relação ao aborto. Que base é essa, que fundamento é esse do evangelho? É a ideia de que Deus é o Criador. Né? O evangelho ensina que Deus é o Criador. Vamos voltar lá para o texto, para a gente entender melhor. E aqui eu destaquei aqui alguns trechos, algumas palavras, alguns verbos, né, também, desse texto, para a gente entender como Deus realmente é o Criador de todas as coisas, inclusive dos bebês. Olha o que diz aqui, ó, tu criaste o íntimo do meu ser, né? A ideia aqui de que Deus é o Criador do próprio ser ali do salmista. Ele diz, tu me teceste, a ideia de que Deus ali está formando, Deus está desenvolvendo, né? Como se fosse um tecelão, alguém que está desenhando ali realmente o ser do salmista, né? Dentro do ventre da sua mãe. Outro verbo, ó, tu fizeste de modo especial e admirável, né? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Mais uma vez, Deus fez o salmista. Deus criou, Deus teceu, Deus fez. Outra coisa, tuas obras, mostrando que as obras da criação, a obra da criação do próprio ser do salmista ali dentro do ventre materno, eram de Deus, são de Deus. Tuas obras são maravilhosas. Depois ele vai dizer ali, ó, em secreto fui formado e fui entretecido. Ele foi formado e foi entretecido pelo próprio Deus, pelo Senhor, o Criador. E depois ele diz, os teus olhos viram o meu embrião. Se os olhos de Deus viram o embrião, contemplaram ali o embrião, essa ideia aqui não é só de ver ali e de conhecer, de saber que existe, mas é de estar presente no momento da criação, porque foi Deus que criou. Foi Deus que criou, foi Deus que teceu, foi Deus que desenvolveu ali o salmista desde o seu ventre. E vários outros textos da Bíblia trazem essa ideia de que o Senhor é o Criador e Ele é o doador da vida, né? Olha aqui outro texto bem legal, Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É algo muito claro nas Escrituras, é uma base aqui fundamental do Evangelho. É Deus sendo o Criador de todas as coisas, inclusive da vida. Outro texto de Jó é esse. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Jó 12, 10. É bem claro aqui. Uma segunda verdade que o Evangelho nos ensina, já que Deus é o Criador, né, uma consequência dessa primeira é a seguinte. Deus é o dono da vida, né? A consequência é, se ele cria, ele é o dono.
né? Se eu crio, sei lá, se eu sou um marceneiro e eu faço uma cadeira de madeira ali, aquela cadeira é minha, eu criei. Eu tenho direito à posse daquela cadeira, não porque eu comprei, ou não porque eu troquei com alguém, mas porque eu criei. Da mesma forma é Deus, ele tem o direito de posse de todas as coisas do universo porque ele criou. Ele não comprou nada, ele não pegou emprestado, ele não trocou com ninguém, ele simplesmente criou. E por isso ele é o dono de tudo, inclusive dono da vida. E aí a consequência disso é a seguinte: ele é quem doa, ele é quem tira. Ele é quem doa, ele é quem tira. Vamos ver esse texto, por exemplo. Jó, mesmo Jó aqui, né? O Jó nos ensina bastante lições sobre isso. Jó capítulo 1, versículo 21 vai dizer: E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não lembra aqui o contexto, Jó era um homem muito rico do Oriente, né? Era o homem mais rico do Oriente Médio. Ali tinha muitas posses, tinha muito gado e tinha uma família linda e uma família bem harmônica, uma família bem próspera, com 3 filhas e 7 filhos, e realmente é algo maravilhoso. E do dia para a noite, Jó ficou sem nada, né? Perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos. E o que foi que ele fez? Qual foi a reação de Jó? Claro, ele ficou de luto, ele ficou muito triste, mas ele bradou essa frase que nós acabamos de ler aqui como um louvor a Deus, reconhecendo que Deus era o dono de todas as coisas e por isso ele tinha o direito de dar, ele tinha o direito de tirar. Jó veio nu para esse mundo, entendeu isso, que tudo que ele tinha era graça de Deus, nada foi porque ele conseguiu simplesmente por seus méritos ali, por seu braço forte, mas Jó entendia que até o fôlego de vida, até a sua força, até a sua inteligência para conquistar as coisas vinha de Deus. E por isso ele diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó tinha forte convicção de que Deus era o Senhor de todas as coisas e por isso tinha esse direito de dar e também de tirar. O próprio Deus fala algo interessante lá em Jeremias. Olha, lá em Deuteronômio, perdão. Olha o que Deus fala. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Isso aqui é uma fala do próprio Deus, falando a respeito do seu poder, da sua soberania, de que ele é aquele que pode fazer viver, que é aquele que pode fazer morrer. Conclusão. O homicídio e o suicídio, por conta disso, com base nisso, são pecados. Porque eles ferem a autoridade de Deus em dar e em tirar a vida. Deus é o único que tem essa prerrogativa. Então, quando a gente chega e mata alguém, se a gente matar alguém, ou se a gente tentar tirar a nossa própria vida, a gente está indo contra a autoridade desse ser divino, desse Senhor e Criador de todas as coisas. O único que pode dar e o único que pode tirar a vida. Então, a conclusão é a seguinte, a consequência disso é a seguinte. À luz do Evangelho, em primeiro lugar, o aborto é uma afronta à autoridade única e soberana de Deus. Assim como o homicídio, assim como o suicídio, o aborto ele está tirando ali a vida de alguém quando só Deus tem essa prerrogativa. Ele está matando vida inocente dentro do útero materno, quando só Deus tem a prerrogativa de tirar, de dar a vida. Então, em primeiro lugar, é uma afronta contra esse Deus, é uma afronta contra a autoridade desse Deus, uma afronta contra a soberania desse Deus. Né? Nós estamos nos colocando ali como Deus, querendo ser Deus e agindo como Deus, decidindo quem pode viver, quem pode morrer. Em primeiro lugar, o aborto é um pecado e é uma afronta contra a autoridade desse Deus. Mas também, se a gente notou aqui nos textos que eu li, né, principalmente no Salmo 139, a gente vai perceber que o aborto, à luz do Evangelho, é uma agressão à obra de Deus na criação. É uma agressão à sua obra na criação, à obra do Senhor na criação. Porque vejamos bem, vamos voltar aqui para o Salmo 139. Olha de novo o que é que Davi está dizendo aqui. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Agora olha o que ele diz aqui marcado em azul. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Opa! Davi já está mostrando aqui que existe algo de especial na sua própria criação. E isso pode ser estendido para qualquer ser humano, para todo mundo. Ele está dizendo que existe algo de especial na criação dos seres humanos, na criação do homem, na criação da mulher.
existe algo de especial, existe algo de admirável, né? E essa obra maravilhosa que Deus faz compele Davi ao quê? Louvar. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu te louvo por isso, porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha como ele diz, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Então, ao perceber a grandeza da obra de Deus, ao perceber a maravilha da obra do Senhor, o que é que Davi está dizendo? Está louvando a Deus, né? Ao notar a grandeza, a maravilha da obra do Senhor, ele é compelido a louvar. Isso acontece quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as florestas, a gente já consegue contemplar a glória de Deus, a maravilha da sua criação e louvar ao Senhor. Imagine olhando para uma obra que foi feita de modo especial, de modo admirável, de modo assombroso, né? E o mais interessante, o mais incrível, é que Davi, ao escrever isso, né, há muitos e muitos anos atrás, muitos anos aí antes de Cristo, ele não tinha conhecimento naquela época de nada que a gente tem hoje, ali dos detalhes da formação de um bebê, do desenvolvimento de um bebê. Não existia a tecnologia que a gente tem hoje. E olha o que ele está falando, que as obras de Deus na criação de um bebê são obras admiráveis, são obras assombrosas, são obras maravilhosas. E por isso ele louva a Deus. Não havia nada comparado ao que a gente tem hoje para ver como é a formação de um bebê. Vamos ver aqui um exemplo da minha própria filha aqui, para você ter uma ideia de como a gente pode perceber hoje, com toda a tecnologia, o desenvolvimento do bebê de forma muito, muito melhor. Esse aqui é o exemplo de uma foto aqui da ultrassom, da última ultrassom que a minha filha fez aqui, que a Natália fez. E olha que coisa maravilhosa e coisa linda aqui. Não sei se você está entendendo, mas isso aqui é a cabeça dela e ela está com o braço e com a mãozinha e o dedo dentro da boca. Percebem? Olha que imagem maravilhosa. Davi não tinha acesso a uma imagem como essa. Davi não tinha como ver no útero, né, ali das mães, ele não tinha como ver o bracinho. Ele não tinha como ver aqui ó, o antebraço, a mãozinha, a cabeça, o nariz. Não tinha. Davi não tinha acesso e ele não sabia, né, por exemplo, que escutar ali o coração, o batimento, né? Aqui é uma imagem que mostra aí a pulsação aí do coração da minha filhinha. O salmista não sabia que, por exemplo, passadas poucas semanas da gestação ali, muitas vezes antes mesmo da mulher descobrir que está grávida, né? Se a Alzelari estiver me assistindo, talvez ela entenda isso que eu estou dizendo, né? A Natália também foi da mesma forma. Geralmente as mulheres só descobrem que estão grávidas o quê? Um mês, talvez, depois. E nesse período, o coração da criança já está formado. O coração da criança já está se desenvolvendo ali e já está batendo, né? O coração da criança já está batendo, muitas vezes antes da mulher perceber que está grávida. E com poucas semanas ela já consegue ouvir esse batimento cardíaco por meio de algum instrumento aí, por meio de alguma tecnologia que já foi criada. Olha que beleza é o desenvolvimento do ser humano. Olha que beleza que é o desenvolvimento de um bebê no útero. E Davi não sabia nada disso e ainda assim louvou a Deus. Davi não sabia que passado só 3 meses de gestação, todos os órgãos ali do bebê já estão ativos. Ainda estão se desenvolvendo, mas já estão ativos, já estão funcionando. Coração, mente, sexualidade, movimentos, reação. E o Criador do universo ali, ó, orquestrando tudo. Orquestrando tudo. É por isso que essa obra de criação suscita uma admiração, suscita um assombro a Davi, quanto mais a nós que vemos, olha, que vemos uma coisa bonitinha como essa aqui, ó. Isso aqui me emociona quando eu vejo lá na ultrassom e deve emocionar a gente quando a gente imagina que um instrumento pode ser inserido no ventre da mãe para destruir isso aqui. Quando a gente imagina que uma mãe possa, sei lá, tomar uma pílula ou uma cirurgia possa ser realizada para tentar tirar e destruir essa vida que Deus está desenvolvendo. Essa vida que Deus está desenvolvendo. A maior parte, para vocês terem uma ideia, a maior parte dos abortos acontece entre a 10ª e a 14ª semana de gestação. Né? Ali, quase um pouco antes de completar
o terceiro mês ou um pouco depois de completar o terceiro mês. É isso que acontece. Imagina, né, um ser humaninho desse aqui, um ser humano desse dentro do útero sendo destruído. É um ser humano desse em desenvolvimento e formação. Antes da Abigail estar crescendo aqui no útero da minha esposa, da Natália, Abigail é o nome da nossa filhinha, e ela já está com 6 meses aí, né, de gestação. Antes disso, a gente já teve um bebê. A gente passou por um episódio um pouco difícil das nossas vidas, que os irmãos da igreja já conhecem, mas foi um episódio onde a gente teve um bebê e a gente perdeu esse bebê. Mas desde o início, a gente tratava esse bebê como um ser humano. A gente tratava essa criança, né, no ventre, como ela deve ser tratada, como uma pessoa, como um ser humano. Então a gente já tratava como nosso filho, e não como um potencial filho, né, que ali, por enquanto, era só um aglomerado de células, que se, por acaso, a gente decidisse ter o nosso filho, aí sim ele se tornaria o nosso filho. Não. Desde o início, a gente tratava como nosso bebê, a gente amava como nosso bebê, e a gente já tinha aquilo ali como um presente de Deus, como uma obra do Senhor que estava sendo desenvolvida, mas que já era, sim, um ser humano. Já era, sim, um ser humano. Ele foi nosso filho desde o começo. E quando ele nos deixou, quando aprove ao Senhor levá-lo, nós nos entristecemos, nós choramos, mas nós sabíamos que aquela vida ali, ela não tinha sido destruída e desfeita e desaparecido, não. Mas a sua existência já estava com Deus. Sua presença, de alguma forma, já estava com Deus. A gente não consegue entender direito isso, né? Como um bebezinho ali, tão pequenininho, ele não chegou nem à 10ª semana. Não conseguiu se desenvolver passada a 10ª semana. Mas, como a gente já tinha escutado o coração dele, né, antes disso, mas chegou num momento que a gente não escutou mais o coração. Mas a gente não consegue entender como um bebezinho desse está com Deus, mas a gente tem essa certeza, porque a gente sabe que ali já era uma vida, ali já era um ser humano. E Deus, quando um ser humano desse é tão pequeno, tão ingênuo, morre, esse ser humano está com Deus, nós confiamos nisso, nós temos essa convicção que o nosso filho já está com o Senhor. E o legal é que até mesmo os defensores do aborto juntam-se a nós, ainda que não intencionalmente, e referem-se aos bebês, né, que ainda não nasceram, como bebês. Né? Existem reportagens aí, né? Existem... Eu não sei o que foi que aconteceu no slide aqui, que eu tinha uma reportagem, só que sumiu. Mas tudo bem. Tinha uma reportagem aqui que eu tinha separado e tinha colocado de como é que, no período em que o príncipe, né, ali da Inglaterra, o príncipe William, e a sua esposa, né, a Kate, estavam esperando ali um bebê, como é que os jornais noticiavam tudo isso? Eles colocavam e já chamavam a criança como bebê real. Né, e diziam, olha, grande expectativa para a chegada do bebê real, né, o bebê real ali já está crescendo e tal, no ventre da Kate, e a grande expectativa por isso e tal. Olha como é que os jornalistas chamavam o bebê, né, ali dentro do útero. Eles chamavam de bebê, realmente, eu usava esse termo. Talvez não intencionalmente, mas ele estava colaborando aqui para o que eu estou dizendo, que realmente ali já é uma pessoa, já é um ser humano. Né? Imagina aí a estranheza que seria se um jornalista desse falasse assim, olha, a grande expectativa para a chegada do blastócito real, ou do embrião real, ou do feto real, ou do aglomerado de células real, né? Seria muito estranho a gente ouvir isso, e talvez esse jornalista seria muito criticado por isso. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, se até mesmo, né, se esse bebê real, né, tem tanta dignidade, assim, para as pessoas realmente tratarem como bebê, por que isso não pode ser aplicado também para os outros bebês? Os bebês, digamos assim, comuns, né, que não são da família real. Por que a gente não pode tratar esses outros bebês da mesma forma, com a mesma dignidade, tratando eles como seres humanos que são dentro do útero? Quando a gente pensa nisso, a gente percebe o absurdo que é tirar uma vida dentro do útero, certo? Mas a pergunta fundamental
que gira em torno de toda essa discussão e que, de acordo com a resposta que a gente der a ela, a gente vai ter uma posição ali em relação ao aborto, vai determinar o modo como a gente vai enxergar, como a gente vai encarar o aborto. É a seguinte, a pergunta é essa: o que está dentro do útero? O que está dentro do útero? Essa é a pergunta fundamental, né? E dependendo da resposta, a gente vai encarar o aborto de modo diferente. É um ser humano que está dentro do útero? Eu estou argumentando aqui que é, eu estou mostrando biblicamente aqui que é, estou convencido biblicamente que é. Mas será? Será que não é meramente um embrião? Será que não é meramente um feto ou um aglomerado de células? Será? Como eu falei, uma vez respondida essa pergunta, tudo vai ganhar uma nova perspectiva, né? Tudo vai ganhar uma perspectiva aqui. Então, tem pessoas que vão dizer o seguinte: não é um ser humano, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Se não for um ser humano, qual a conclusão que a gente chega, né? Porque existem pessoas, como eu disse, que sustentam essa ideia de que aquele que ainda não nasceu não é um ser humano, ou é apenas uma pessoa em potencial, né? Um ser humano em potencial, seja lá o que isso signifique. Que quando nascer, vai se tornar ali um ser humano, vai ter todos os seus direitos ali humanos reservados e garantidos. Mas enquanto não nascer, não é um ser humano. Tem pessoas que dizem isso. Vamos lá, vamos assumir essa prerrogativa. Se não for um ser humano, a conclusão que a gente vai chegar é a seguinte: o argumento chega ao fim. E não há necessidade de justificativas para o aborto. Como assim? Se não for um ser humano que está ali dentro do ventre da mãe, eu não preciso justificar o aborto. Pode fazer tranquilamente. Porque não é um ser humano. Ele não é ali uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Então não há valor, não há dignidade naquilo. Não há diferença entre o que está ali e um pedaço de papel, e um pedaço de rocha. A única diferença é os átomos ali, as moléculas, como elas se arranjam, ou alguns tipos de molécula que existem. Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Então, não preciso justificar o aborto. E acabou-se o assunto. Chegou o fim o argumento. Se considerarmos que não é humano. Não precisa nem ter discussão se essa for a consideração, né? Mas, se por outro lado for humano, vamos pensar agora nesse lado, nessa linha, nessa prerrogativa. Se for um ser humano que está dentro ali do ventre materno, e aí a consequência é totalmente oposta. Aí a consequência é a seguinte: não há nenhuma justificativa adequada para o aborto. Você pode pensar em qualquer uma aí, qualquer uma, né? Claro, né? Com exceção aqui, vou deixar claro, com exceção aqui de circunstâncias em que a mãe está em risco também de morrer. Aí, infelizmente, são duas vidas, a mãe e o bebê. E, infelizmente, algo vai ter que ser escolhido ali para tentar minimizar aquela dor, tentar minimizar aquele sofrimento, né? Decidindo ou pela mãe ou pelo filho, ou tentar, de alguma forma, tirar a criança mais cedo, algo desse tipo. Eu vou dar já um exemplo aqui de um nascimento prematuro, que muitas vezes é feito por conta disso, porque há risco de vida para a mãe. E o que acontece é que muitas vezes o bebê sobrevive graças ao bom Deus. Então, tirando isso, né, excetuando-se quando há risco para a mãe, você pode pensar em qualquer coisa aí, mas nada vai justificar de forma adequada o aborto se a gente considerar isso aqui, ó, for um ser humano dentro do ventre materno. Ah, Isaac, mas e aí? Como é que eu vou saber disso? Como eu falei, a Bíblia mostra de forma clara e convicta que é um ser humano. Mas agora você, que talvez não esteja muito convicto, você esteja aqui me assistindo, e você não esteja muito convicto do que a Bíblia fala, de que realmente é um ser humano, de que realmente ali já há uma vida e tudo mais. Se você não está tão convicto, pense pelo menos na dúvida. Eu vou levar você aqui a refletir um pouco sobre a dúvida. Imagine aí que você está passando por um local, por uma rua, e você percebe uma casa pegando fogo, certo? Só que as pessoas estão passando pelo seu lado e vão dizer: meu Deus, ainda tem alguém lá dentro, e a casa está pegando fogo, e você fica assustado com aquilo porque você quer fazer alguma coisa, você quer salvar aquela pessoa que está lá dentro, só que você não tem certeza, porque outra pessoa chega do lado e diz assim: não tem ninguém lá dentro. Não tem ninguém lá dentro, a casa já está desabando, o fogo ali já está pegando tudo, não tem mais ninguém lá dentro. E a outra pessoa que estava ali dizendo e insistindo: não,
Tem sim alguém lá dentro, tem uma vida lá dentro. E outra dizendo, não tem uma vida lá dentro. O que é que você faria? Você está ali naquele dilema, uma pessoa dizendo tem alguém lá dentro da casa pegando fogo, e a outra pessoa dizendo não, todo mundo já saiu, não tem mais ninguém lá dentro. O que é que você faria? Você realmente ficaria de braços cruzados, confiando ali na dúvida, confiando na pessoa que está dizendo que não tem uma vida mais lá dentro? Ou você entraria lá na dúvida e perceberia e checaria se realmente não tem alguém lá dentro? Fazendo um paralelo aqui com o aborto, se você não tem essa certeza, se você não tem essa convicção, talvez você esteja me assistindo e não tenha essa convicção de que existe um ser humano ali no útero, mas na dúvida, você vai matar? Você vai matar algo que pode ser um ser humano, que tem muita gente dizendo que é um ser humano? Você vai deixar a casa pegando fogo e desabar, podendo existir um ser humano ali? Como eu falei, eu estou convicto que existe. Mas se você tem dúvida, será que, na dúvida, é melhor matar? É melhor decidir por matar? Fica aí a reflexão para que você entenda isso aí, né? Vamos lá. Se a gente considerar um ser humano, que é o que a Bíblia vai afirmar, a gente percebe o absurdo que são os argumentos levantados a favor do aborto, né? Alguns deles, né, eu separei dois aqui, são esses aqui, ó. O primeiro é o seguinte: não, a mulher tem que ter o direito à privacidade com o seu médico, né? O seu médico ali tem que ter, né, ali toda a prerrogativa para dizer para ela o que é melhor ou não, e ela também tem esse direito. Então eles ali na privacidade podem fazer o que quiser. Será? Essa conversa fica absurda e estranha quando a gente sabe que tem um ser humano ali no útero. E ninguém nesse mundo tem o direito de modo particular, né, tramar contra a vida de outra pessoa em segredo com alguém. Não existe isso. Se quem está dentro do útero realmente é um ser humano, cabe a nós proteger, independente do que isso significa para a nossa privacidade ou para a privacidade da mãe. Ninguém nesse mundo tem esse direito, né, de fazer um complô ali com alguém em segredo para tramar contra a vida de outra pessoa. É isso que acontece quando uma mãe está ali em segredo médico, em privacidade com o seu médico, tramando matar o próprio filho num aborto, certo? E o outro absurdo é esse argumento de que a mulher deve ter o direito de escolher. Minha gente, será que o nosso direito de escolha é ilimitado? Deve ser ilimitado? Eu posso fazer o que eu quiser? Será que pais que têm filhos adolescentes ou crianças ali, sei lá, de 5, 7 anos, quando a criança começa a dar trabalho, né, ser um certo tipo de fardo, um peso para os pais, e os pais não aguentam mais, tá? As coisas estão muito caras. Será que esses pais têm a liberdade e têm o direito de escolher matar os filhos adolescentes? Porque os filhos estão sendo um peso, estão sendo caros ali para eles? Claro que não, isso seria homicídio. E por que então as mulheres têm que ter o direito de escolher tirar a vida dos seus filhos enquanto estão no útero? Enquanto estão ali no seu momento mais protegido, mais bem abrigado ali. Isso não faz direito. Isso não faz sentido. Falar sobre esse direito de escolha não faz sentido nenhum quando a gente entende que é uma vida. Isso passa a ser absurdo. Isso passa realmente a ser algo maléfico. Se não, vejamos aqui um exemplo, né? Como eu falei, eu ia mostrar o exemplo aqui de um bebê prematuro. Esse bebezinho é o Rafael. Rafael nasceu com 24 semanas e 450 gramas. Ele precisou sair do ventre de sua mãe nesse período, porque, como eu disse, algumas, né, gestações são arriscadas e correm risco até mesmo de vida para a mãe. E foi esse o caso. Por conta de um risco de vida ali para a mãe, esse bebê teve que nascer com 24 semanas, pesando somente 450 gramas. Olha como era pequenininho, olha como era magrinho, né? Mas ainda assim, era uma vida. E sabe o que foi que aconteceu? Os médicos e todo mundo ali fizeram um esforço heróico para salvar a vida dessa criança. Depois de um mês, ele teve que passar por uma cirurgia delicada de coração, de mais de 1 hora. Mas eles fizeram esses esforços e ali se empenharam para salvar a vida dessa criança. Por quê? Por que tanto esforço? Por que tanta luta? Por que tanta dedicação em poder salvar e poder manter a vida dessa criança? A resposta é porque nós temos essa obrigação de proteger,
de cuidar, de alimentar daqueles, né, daqueles seres humanos que especialmente são seres humanos que sem a nossa ajuda morreriam, são mais vulneráveis. E essa criança era um tipo desse ser humano mais vulnerável. Agora imagine por um instante que nesse momento aqui, né, Rafael com 24 semanas, aqui com aparelhos para poder sobreviver, em vez do médico chegar para se esforçar de modo heróico para salvá-lo, o médico chegasse e matasse aquela criança naquele momento. O que é que isso seria? Isso seria um homicídio. Isso seria um assassinato. Muito, muito claro. E o médico seria preso por isso. Mas agora imagine aí o médico fazer exatamente isso, só que com essa mesma criancinha com 24 semanas, dentro do ventre da sua mãe. Dentro do ventre da sua mãe. A poucos centímetros de onde ela estivesse agora. Isso seria assassinato? Para muitos lugares, não. Para os Estados Unidos, por exemplo, isso seria até permitido. Isso seria legal o médico fazer isso, porque ele estaria só simplesmente realizando um aborto. Percebem o absurdo do que é isso? Uma criança com 24 semanas fora do útero, se o médico chegasse, ao invés de se esforçar para salvar a vida daquela criança, fazer cirurgia, fazer todo tipo de coisa ali, esforço para salvar a vida daquela criança, era o certo a se fazer, porque se ele chegasse e matasse aquela criança, ele seria preso, seria assassinado. Mas se aquela criança, há 2 minutos atrás, ainda estivesse no ventre da sua mãe, e o médico resolvesse, né, a sua mãe resolvesse ali tirar aquela criança sem vida, né, desmembrar desmembrar aquela criança ali, o médico poderia fazer aquilo de modo legal. Isso não seria assassinato. O que é que existe, então, ali na via de parto ali, ou quando a criança nasce? Parece que existe uma mágica ali que, opa, num passe de mágica ali virou um ser humano, num passe de mágica ali agora tem direitos humanos. É isso? Percebem o contrassenso, percebem o absurdo do que é a gente pensar dessa forma? É absurdo, realmente. É absurdo. Se a gente entende que é uma vida que já está ali, dentro do útero, é um absurdo qualquer tipo de justificativa para o aborto. E olha aqui o Rafael, ó. Graças a Deus, o Rafael sobreviveu. Graças a Deus, pelo esforço heróico ali de muita gente. Para qualquer pessoa razoável, não faria sentido algum. Isso não faz sentido algum. A ideia de que a criança pode ser morta dentro do ventre, mas se saísse, não poderia ser morta mais. A escritura é clara a esse respeito. De que o útero abriga uma pessoa que está sendo ali formada à imagem de Deus, e que, embora a nossa cultura tente de todas as formas negar essa verdade, ainda assim, a gente precisa crer no que a Bíblia fala, e se a gente crer no que a Bíblia fala, é contrassenso, é algo que não pode existir dentro de uma mesma pessoa que diz que crê no que a Bíblia diz, é a ideia de permitir ou ser favorável ao aborto, ou até aquela ideiazinha chata, que é a ideia de que, não, eu não faria um aborto, mas também não tenho nada contra quem faz, não tenho nada contra as pessoas que queiram fazer, né? Eu não escolho fazer, nunca faria, mas também permito que as pessoas tenham esse direito de escolha. Isso é demoníaco, cara. Isso é demoníaco. Se você crê na Bíblia e pensa dessa forma, se arrependa. Se arrependa hoje, amargamente, dos seus pecados. Porque olha o absurdo que é o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte, olha, por mim eu não mataria, não. Mas se as pessoas quiserem matar, assassinar aí por conta própria, elas que se virem aí. Tá de boa, não ligo não. Percebem aí o absurdo? Percebem aí? Pois é, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, principalmente quando a gente entende que esses seres humanos, como eu falei lá no Salmo 139, como Davi fala, são obras maravilhosas de Deus. Então, em certo sentido, o aborto, ele não só investe contra e é uma afronta contra o Criador e contra a sua soberania, a sua autoridade, mas é uma afronta também contra a própria criação. É uma afronta também contra a própria beleza da criação do Senhor, contra a própria maravilha que é a obra de Deus, porque aquela maravilha toda é destruída, dizimada num aborto. Entendem? Olha como vai dizer aqui, ó, a Escritura a respeito de como Deus se relaciona ali com as crianças, né?
ainda no ventre de suas mães. Olha o que diz Jeremias 1, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É Deus dizendo aqui a Jeremias que antes dele nascer, quando ele ainda estava ali no ventre, Deus já o tinha escolhido, já existia um relacionamento ali. Deus já ouvia, né? Deus já via Jeremias ali, Deus já contemplava, Deus já amava Jeremias, e Deus já agia em favor de Jeremias. Olha como existe uma relação em muitos versículos da Bíblia entre Deus e os bebês que ainda não nasceram. Existe muita relação. Né? A Escritura vai falar de Deus dando nome a essas crianças, de Deus chamando para um determinado propósito, escolhendo para um determinado propósito, Deus abençoando essas crianças que ainda não nasceram, né, no ventre materno ali. E a gente vai perceber como Deus vê a criança ali no útero, mesmo sem a gente poder ver, né? Mesmo isso estando oculto para nós, para Deus não está oculto. Ele mesmo está formando, ele mesmo está moldando, ele mesmo está alimentando, ele mesmo está trabalhando de maneira maravilhosa. É isso o que a Escritura vai dizer, é isso o que a Escritura vai sustentar. Mas, infelizmente, essa visão ela é contrária à nossa cultura. A nossa cultura está em oposição forte contra essa ideia de que Deus é o Criador e ainda mais contra a ideia de que a obra de Deus é uma criação maravilhosa. Porque, vejamos, muitos outros motivos que as pessoas dão para cometer o aborto demonstram que elas não têm tanto essa noção de que as obras que Deus cria são obras maravilhosas. Porque, com muita frequência, as pessoas abortam por esses motivos aqui, ó. O primeiro é inconveniências. As pessoas vão dizer o seguinte: ah, não, filho dá muito trabalho, filho é muito caro, filho só vai trazer gasto, filho só vai trazer peso para nossas vidas, nós somos tão jovens, temos tanto para aproveitar, temos tanto para viajar, para conhecer o mundo, filho não vai dar certo agora não, a gente vai ter que tirar. É um inconveniente. Olha como as pessoas tratam a obra maravilhosa de Deus como inconvenientes. Inconvenientes. Outros vão, através das tecnologias que a gente já tem hoje aqui, reconhecer o sexo do bebê ainda muito cedo. E baseado nesse sexo, dependendo desse sexo, se esse sexo não agradar, ou se esse sexo não for vantajoso na cultura que aquela pessoa vive, no país que aquela pessoa vive, nas políticas ali que aquela pessoa tem no país, a pessoa aborta. Ela tira aquela vida. Não se importa. Na China, por exemplo, onde há uma política ali muito rigorosa de ter apenas um filho, quando as famílias, né, quando muitas famílias descobrem que o filho que elas estão esperando é uma mulher, é uma menina, sabe o que eles fazem? Eles abortam. Porque para eles ali é mais vantajoso ter um menino. Ter um menino, porque só vão ter um, e aí vai perpetuar ali a família e tudo mais. Na Índia, por exemplo, onde as meninas, quando casam, precisam, né, os pais da moça precisam pagar um dote, e isso é caro nessa cultura deles lá, ainda existe isso. O que é que acontece quando os pais descobrem, vixe, vamos ter uma menina, vixe, não vamos conseguir não. Desde já fica com aquela ideia, vixe, o dote vai ser muito caro, o que é que eles fazem? Abortam. Tiram a criança, baseada no sexo. Será que essa cultura entende a obra soberana e maravilhosa que Deus faz desenvolvendo um bebê? Não entende. Não percebe. Luta contra. E uma outra situação ainda é das deficiências. Né? Como eu falei, a tecnologia hoje nos permite muita coisa, inclusive detectar se uma criança vai ou não nascer com algum tipo de deficiência. E em muitas culturas e em muitos lugares, isso é motivo para abortar. Em muitos e muitos lugares, quando se descobre que o bebê vai ter algum tipo de deficiência, muitas mulheres abortam. É algo realmente muito triste. Porque se todas as obras de Deus são maravilhosas, isso não faz sentido nenhum. Se tudo que Deus faz é bom, isso não faz sentido nenhum. Então não importam as circunstâncias que a gente tenha esse filho, não importam as circunstâncias dessa gestação. Ainda assim, toda a obra de Deus é maravilhosa. Um dado aqui muito triste e alarmante é esse aqui, ó. 92% das mulheres que recebem um diagnóstico de síndrome de Down no pré-natal decide por fim a gravidez. 92%.
92% das mulheres que descobrem que o seu filhinho ou sua filhinha vão ter síndrome de Down resolvem dar fim à gravidez. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Né? Esse é um dado aqui de um geneticista especializado em pediatria ali do Hospital Infantil de Boston. Ele estima que 92% das mulheres que recebem esse diagnóstico fazem um aborto. É muita coisa, é muita coisa. É por isso que realmente os bebês com síndrome de Down estão diminuindo aí no mundo, né? Por conta disso. Muitos abortam por já saber que vai nascer com síndrome de Down. Mesmo quando não compreendemos, porque passamos por algumas circunstâncias na nossa vida em relação à gravidez, em relação à gestação, né? Como foi o fato da minha família ter perdido um bebê, né? Não entendemos por completo, mas mesmo quando não compreendemos, podemos ter a certeza de que Deus tem um plano e de que o desejo de Deus é usar tudo para o nosso bem e para a sua glória. Tudo. Tudo para o nosso bem e para a sua glória. Uma pergunta que pode surgir, que sempre surge quando a gente está falando de aborto, é a seguinte: Isaac, mas e nos casos de estupro? E nos casos de estupro? Como é que a gente deve tratar esse assunto? Será que a Bíblia permite que seja retirado o bebê? Será que a Bíblia permite que o bebê ali seja morto? Claro que não. Quero deixar antes aqui muito claro que eu não tenho nem noção, né, do sofrimento de uma mulher que passa por isso, de uma mulher que é violentada. Eu não tenho. Não tenho noção da extensão do dano emocional, da extensão do dano físico, e não tenho nem como saber disso. Eu estremeço só de imaginar alguma mulher passando por isso, a minha esposa passando por isso, qualquer mulher passando por isso, eu estremeço só de imaginar. Porque não tem como eu ter noção. E por isso eu me sensibilizo a essas mulheres. E que se existe alguma delas que por acaso está me ouvindo aqui, está me vendo hoje, ou vendo esse vídeo em algum dia, entenda, eu me sensibilizo com você. E eu não tenho nem noção, não chego nem perto de entender o nível do seu sofrimento físico e emocional. Certamente deve ser muito grande. Mas a gente precisa voltar à questão fundamental. O fruto de um estupro. Ainda assim, o bebê que está naquele útero é ou não é uma pessoa? A gente sempre precisa voltar à pergunta fundamental. É ou não é uma pessoa? E aí você me responda com base na convicção bíblica. Então, com base nisso que a gente está vendo aqui, será que a gente mataria uma criança fora do útero porque ela foi fruto de um estupro? Acredito que não. Então, por que a gente haveria de punir uma criança pelo crime do pai? Porque é isso que a gente vai estar fazendo. Se a gente abortar um fruto de um estupro, a gente vai estar punindo a criança inocente pelo crime que o pai dela cometeu, pelo estupro que o pai dela cometeu. E é claro, né, é difícil essa situação. Ah, Isaac, mas você não leva em consideração que a mulher vai estar vendo ali o fruto do estupro, né, e vai estar emocionalmente abalada, sempre com lembranças daquele dia, quando vê a criança. Realmente eu não tenho noção desse sofrimento. E eu me sensibilizo. Mas agora, será que é a melhor maneira da gente tratar essa criança inocente é tirando ela do ventre? Para poder trazer um alívio emocional à mulher? Será que é assim que a gente precisa fazer para deixar de lembrar de experiências terríveis? Será que essa é a solução para mulheres que passaram por isso não lembrarem de experiências terríveis? É colocando em cima dela uma outra experiência terrível, que é um aborto? Eu acredito que não. E a resposta do Evangelho é não. A resposta do Evangelho de como a gente deve tratar a criança inocente é amor e misericórdia. É a resposta do Evangelho. Ah, Isaac, mas aí você não está se importando com a mulher. Claro que eu estou me importando. E eu sei que essa mulher, ela vai precisar de cuidados. Ela vai precisar de gente perto dela. Vai precisar de gente que ame, de gente que cuide, de gente que aconselhe. Principalmente mulheres que talvez já passaram por isso. Né? Mulheres que talvez já passaram por isso. Mas pense num instante. Se o estuprador fosse pego, fosse preso, será que você olharia para aquela mulher e incentivaria, encorajaria ela, vai lá e mata ele, para que você fique aliviada, para que você tenha esse alívio emocional, vai lá, mate que a sua dor vai acabar.
Será que você faria isso? Será que você encorajaria a mulher a fazer isso? Então, por que a gente encorajaria ela a destruir, a eliminar, a matar um bebê inocente com base no alívio emocional? Se a gente nem encorajaria o malfeitor a ser morto, né? Encorajaria a mulher a matar o malfeitor para que ela tivesse esse alívio emocional, porque certamente ela não teria, e eu vou encorajar ela a matar o próprio filho. Para mim isso não faz sentido. E lembrando mais uma vez, batendo na tecla, que eu não tenho como entender completamente o dano emocional e físico que essa mulher passou. Mas eu sei que a solução para que ela tenha alívio disso não é matar uma criança inocente punido pelo crime que o pai cometeu. E eu sei que essa visão talvez seja, dos pontos que eu tenho tratado aqui, o ponto mais contracultural. Porque até mesmo aquele político mais conservador, talvez, apoie a ideia dessa exceção, né? Do aborto em casos de estupro. Mas a Bíblia e o Evangelho, como eu tenho mostrado aqui para vocês, nos chamam a ser contraculturais. Contraculturais. E se nós temos a convicção de que Deus ele tem um histórico comprovado de usar coisas ruins para trabalhar na realização de seus bons propósitos, nós podemos confiar. Nós podemos confiar que até mesmo numa circunstância de estupro, Deus tem bons propósitos. E que não é matando a criança que a gente vai resolver a dor. A gente pode confiar. A gente pode confiar que Deus pode usar inclusive um estupro para o nosso bem, para trazer bem a uma família. Eita, Isaac, isso é pesado. É pesado. Mas pelo histórico de Deus, a gente pode confiar. Porque se a gente lembrar, por exemplo, de José do Egito. José do Egito que teve sua morte tramada ali por seus irmãos. Foi vendido como escravo para o Egito, ainda jovem, né? Porque os seus irmãos resolveram realmente não matá-lo. Sofreu realmente muito, muito, muito. Foi acusado injustamente, foi preso injustamente. Passou muitos anos na prisão. Passou muitos anos como escravo. Mas depois, Deus usou tudo isso para que José alimentasse sua própria família, alimentasse o mundo inteiro que passou por uma fome, né, uma fome intensa durante 7 anos. Olha como Deus usou todo o mal e fez uma reviravolta para que aquilo se transformasse em bem, em bênção. E não há circunstância que talvez aos nossos olhos fossem mais ruim, onde Deus fez a reviravolta e transformou aquilo em bênção, do que o Evangelho, do que a morte de Cristo, do que a cruz. É por isso que o Evangelho prova que podemos confiar em Deus. Porque Deus usou a morte do seu próprio filho, né? Como a morte de alguém pode ser coisa boa? Como a morte de alguém, como o sofrimento de alguém, como a humilhação de alguém pode ser uma coisa boa. Mas a morte de Cristo, a humilhação de Cristo, o seu sofrimento, a sua dor, foi a nossa paz. Foi a nossa bênção. A sua maldição foi a nossa libertação. E o Evangelho é a maior prova de que Deus realmente usa coisas e circunstâncias ruins para nos trazer bons propósitos, para cumprir os seus bons propósitos. E ele fez isso através de Cristo na cruz, é o maior exemplo. Então nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos confiar porque o Evangelho ensina o seguinte, né? São implicações que a gente tira do Evangelho para entender um pouco que a questão do aborto. O Evangelho ensina que Deus julga justamente, que Deus é um santo e justo juiz. Então Deus, ele julga aqueles que cometem o aborto, ele julga aqueles que apoiam o aborto, ele julga os governos que permitem, que liberam, que criam leis para que isso seja facilitado. Ele é um santo e justo juiz e pode ter certeza que ele vai de uma vez por todas julgar. Ele não está deixando impune e vai fazer isso para sempre. Deus não está com os olhos fechados para toda essa injustiça e para todo esse massacre que acontece em relação a essas crianças por todo o mundo, 42 milhões. Deus não está de olhos fechados. Deus não está inerte a todas essas coisas. Ele está vendo, ele julga e ele é um justo e santo juiz. E essa verdade a gente vem do Evangelho, a gente tira do Evangelho, não podemos negar. Mas ao mesmo tempo que Deus é esse justo juiz que julga retamente, ele é um Deus que perdoa totalmente. Ele é um Deus amoroso que apaga o teu passado. Ele é um Deus amoroso que te chama ao arrependimento.
Ele é um Deus amoroso que te chama à fé, que te chama a ter uma vida transformada, que a colocar esse teu passado ali enterrado. Ele é um Deus que perdoa o abortista. Ele é um Deus que perdoa aquele que pensa em abortar. Ele é um Deus que perdoa governantes que talvez um dia implementaram leis que facilitariam o aborto. Ele é um Deus que perdoa qualquer pecador que se chega arrependido e humilhado e com o coração quebrantado diante dele. Deus não vira as costas para eles. Deus não vira as costas. Não existe pecado mais horrendo nesse mundo que Deus não possa estender a sua mão e resgatar o pecador desse lamaçal. Não existe um buraco tão profundo que a graça de Deus não nos possa tirar de lá. A esperança, a salvação, a perdão na cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus são a base, são o centro do Evangelho. E é com base nisso que nós podemos ter perdão dos nossos pecados. Se um dia abortamos, se um dia pensamos, ou se incentivamos alguém. Deus tem esse poder. E Ele é um Deus amoroso que ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar e nos limpar dos nossos pecados. E Ele é um Deus também que cura profundamente. Talvez você já tenha passado por uma experiência como essa, ou conheça alguém que passou na sua família. Talvez todo mundo aqui tenha alguém na família que já passou por uma experiência como essa. E que muitas vezes a pessoa, ao contrário do que pensava, foi mais abalada emocionalmente. E magoada. E muitas vezes se culpando. O Evangelho, para essas pessoas, pode trazer cura. Pode apagar e limpar o passado, limpar as mágoas e fazer você uma nova pessoa. O Evangelho, o poder de Deus, pode curar profundamente essas feridas que podem ainda estar dentro do seu coração por conta do passado, por conta que você talvez esteja guardando esse segredo aí por muitos e muitos anos. Nunca ninguém soube, mas que você já cometeu, já realizou um aborto. Mas Deus traz perdão, Deus traz cura para a sua vida. E no final, Deus traz restauração completa. Ele é um Deus que restaura inteiramente. Ele nos livra desse fardo do pecado, dessa escravidão do pecado. Ele nos livra da culpa do pecado. Aquela culpa que nos matava, que nos imprensava, que nos pressionava. Deus nos livra disso. Porque em Cristo Jesus não há mais condenação para nós. Em Cristo Jesus não há mais culpa pelos nossos pecados, porque Ele levou a culpa pelos nossos pecados e naquele madeiro se fez maldição em nosso lugar. Então o Evangelho é a resposta para tudo isso. O Evangelho pode pegar uma mulher que já passou por uma situação como essa e mudar completamente a vida. Perdoar pelo Evangelho, curar pelo Evangelho, restaurar pelo Evangelho e ainda usar essa mulher para que sejam bênção para outras mulheres. Para que aconselhe outras mulheres, para que ensine outras mulheres, para que por meio do seu testemunho de vida inspire outras mulheres a lutar contra o aborto. Então, o Evangelho é a resposta. Por isso que em cada semana a gente está vendo aqui domingo pela manhã a resposta que o Evangelho tem a nos dar a respeito das diversas questões culturais desse mundo. O aborto é mais uma delas. Foi isso que a gente pensou um pouquinho hoje aqui. E eu queria terminar mostrando esse versículo para vocês aqui, para que a gente reflita. Olha como Jesus ama as crianças. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. Então é isso, nós vamos orar aqui, agradecendo a Deus por esse momento. Que você possa refletir sobre tudo que foi dito aqui essa manhã. Santo Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua boa mão, pela tua graça. Ó Deus, pela forma como o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, pela forma como o Senhor ainda trabalha ainda hoje com obras maravilhosas dentro dos ventres das diversas mamães espalhadas pelo mundo. Possamos entender que cada bebezinho desses são obra das tuas mãos, uma obra maravilhosa que deve nos causar espanto, admiração e ao mesmo tempo nos compelir a louvar o Senhor. Nos ajuda a ter essa convicção, nos ajuda a ter uma postura de luta contra o aborto. Se por acaso tenhamos mais voz e mais influência na sociedade, nos usa para isso, para que leis não passem em favor desse absurdo, para que uma cultura não seja manchada cada vez mais em favor
do massacre de milhões e milhões de bebês dentro dos úteros. Por favor, Deus, nos ajuda a entender isso como igreja e a entender aplicar o evangelho à nossa vida, inclusive nessa questão. É em nome do teu filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. O pessoal foi chegando aí, né? Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Deixa eu ver algumas mensagens aqui da galera. O pessoal aí admirado com a Abigail, né? A Vivi aí colocando corações com a Abigail. Luana, Micaele, todo mundo aí curtindo a fotinha da Abigail, né? Legal, gente. Participação especial. Vivi falou o seguinte, olha esse comentário interessante aqui da Vivi, ó. Já fiquei mais de 1 hora ventilando com uma colega um bebezinho assim, bem pequenininho, enquanto aguardava um ventilador mecânico para ele. Realmente todo o esforço é necessário para poder cuidar de vidas como essa, né? E ainda há feministas, a Vivi dizendo aqui, ó, que defendem o aborto. Realmente é um absurdo, né? É um absurdo. A Denise coloca aqui, as feministas estão aí para destruir os conceitos cristãos. Com certeza, com certeza. A luta delas, infelizmente, é contra muita coisa do que a Bíblia fala, do que a Bíblia prega, né? Então, gente, é isso, né? Que Deus abençoe vocês, todo mundo aqui que me ouviu, você que vai ouvir aí depois. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Tenham um bom dia.